Bom, obrigada também pelo convite. Eu acho que faço minhas palavras aí do Maurício. E, assim, também bastante feliz de estar aqui hoje para discutir essa temática, né? Ontem a gente estava comentando, quando comecei a estudar essa questão de sobreposições de unidade de conservação, né? Era um pouco difícil até essa conversa, né? Porque normalmente quando a gente ia no ingresso era muito mais só funcionários, na época era do IBAMA, né? Tinha pouca gente ainda, né, discutindo de uma forma mais aberta essas sobreposições. Então, eu fico bastante feliz, né, de estar num momento desse para poder conversar, né, e poder apresentar. Eu vou focalizar mais precisamente sobre as sobreposições que nós temos na Floresta Nacional Tapajós e da Resex Tapajós Arapiuns. Vou passar aqui Da flechinha. Da flechinha. Né, no oeste do Pará, onde encontrar, e as sobreposições com as terras indígenas. E são terras indígenas que acabaram resultando, no final, em função do movimento de emergência étnica, ou seja, de reafirmação, né, das identidades indígenas que começam a ocorrer no final da década de 90, ou seja, virada para o século, a virada do século, ou seja, uma série de grupos que começam a se reafirmar como indígenas, e começando isso pela comunidade, né, de Taquara, e também acaba se alastrando, né, para toda a região do Baixo Tapajós, que hoje deve ter uma previsão em torno de 4 a 5 mil indígenas, né, se reafirmando. Quer dizer, o que eu queria chamar um pouco a atenção inicial, embora eu esteja focalizando sobre sobre essas duas unidades de conservação. Aqui nós temos a Floresta Nacional Tapajós e aqui ao lado a Resex Tapajós Arapiuns. Então essa região aqui que a gente chama de a região do Baixo Tapajós. Então entender que é um movimento todo, agora nós vamos ter que encontrar indígenas aqui também no final, que é onde começa o rio Arapiuns, esse aqui é o rio Tapajós. Esse aqui é o Parque Nacional da Amazônia. Ou seja, essas duas unidades de conservação são as duas primeiras unidades de conservação realmente criadas e implementadas na Amazônia. Né? Primeiro foi a Floresta Nacional do Tapajós e logo em seguinte o Parque da Amazônia. A gente já vai conversar sobre a emergência dessas duas unidades. O que eu estou querendo chamar a atenção nessa apresentação são especialmente sobre duas questões. Primeiro, que o entendimento dessas sobreposições, é preciso que a gente entenda isso como um processo maior, que começa já na década de 70, mais precisamente, né, a partir de 74, quando se inicia o segundo plano de desenvolvimento da Amazônia. Né? E de como é que esses espaços florestais começam a ser remodulados, ou seja, como é que nós temos uma grande mudança nos espaços florestais. E aí a segunda questão de como é que esses processos de produção dos espaços florestais estão diretamente relacionados com um campo de disputas identitárias. Né? É isso que a gente vai observar, então, a partir da década de 70. Aqui um pouco só do contexto da Floresta Nacional Tapajós, quer dizer, os grupos indígenas, né, que se reivindicam dentro da flora. Então, são os grupos Munduruku, em 3 comunidades. Dentro da Resex temos mais grupos indígenas e nas glebas Nova Olinda e Largo Grande também são uma série de grupos. Ou seja, esse movimento indígena, depois de muito silêncio sobre os indígenas na região, ou seja, mais de um século e meio, que já se falava da extinção desses grupos. Os grupos, por exemplo, Tapajós e Arapiuns, já no início do século XVIII, já se falava na extinção desses grupos. E esse movimento, então, retoma fortemente no final da década de 90, né, quando vamos encontrar assim, essa grande mudança que acaba ocorrendo, né, junto ao projeto geopolítico dos militares de ocupação da Amazônia. E 1974 é um ano bastante especial, que é a mudança quando sai, né, do Plano de Integração Nacional, ou seja, aquele projeto dos militares de colonização, que acaba sendo desviado, tendo uma mudança, e começa o segundo Plano de Desenvolvimento da Amazônia, e a questão mineral e florestal entra em evidência.
Dentro desse movimento, a partir então da década de 70, nós vamos ter alguns levantamentos extremamente que vão ser realizados, quer dizer, um deles em relação aos levantamentos que acabam ocorrendo, que vão acontecer essa mudança. O primeiro deles, né, que é bastante conhecido, o projeto Radan Brasil, né, que acaba fazendo um levantamento de todas as áreas de mineração na Amazônia, e, paralelamente, o PRODEPEF, que foi um grande levantamento florestal, que fez um levantamento, quer dizer, um convênio junto com a FAO, de 100 quilômetros ao longo da Transamazônica. Eu vou ter que voltar um pouquinho aqui com o mapa, né, para poder entrar. Quer dizer, junto com esse... Vamos ver que eu acho que o próximo que eu vou conseguir ver melhor. Bom, essa mudança, quer dizer, esse projeto PRODEPEF foi esse levantamento florestal, quer dizer, é um projeto que acaba sendo retomado já da década de 50, com o governo Getúlio Vargas, onde já um primeiro convênio com a FAO para esse levantamento florestal, e os militares, então, a partir da década de 70, retomam isso e trabalham isso com mais afinco. As consequências imediatas, quer dizer, esse projeto, né, que se toma a partir de 74, então, com essa mudança, com a criação dos polos de desenvolvimento que se criam na Amazônia. Para a região do Baixo Tapajós, então, foi destinado como um polo madeireiro. Né, essa era a grande política, né, de ocupação naquele momento. Além, né, de toda a infraestrutura que vai ser apresentada e em termos de portos que são trabalhados, né, tanto aeroportos como portos de navio, e a criação das estradas. Se vocês pegarem, isso aqui é a Transamazônica e essa aqui é a BR-163, ou seja, norte, leste, oeste, norte e sul. E é exatamente nesse momento que a Floresta Nacional vai criada, ou seja, exatamente no intercruzamento, né, dessas estradas, ou seja, onde está se trazendo, né, a população do Nordeste e do Sul, a Floresta Nacional, então, acaba sendo criada. As consequências, então, né, imediatas desse programa, quer dizer, de como é que a Floresta Nacional se torna, né, um produto imediato dessa nova proposta de desenvolvimento florestal. Quer dizer, além, então, de portos, né, de estruturas viárias, né, de exportação, né, visando a exportação, esse levantamento florestal, a criação da Floresta Nacional do Tapajós. E, né, como primeira unidade de conservação, lembrar que isso no Brasil, quer dizer, no sentido restrito, né, da palavra unidade de conservação, que no Brasil isso está sendo junto no sentido da conservação, né, diferente do que nós tivemos nos Estados Unidos, onde as florestas nacionais foram desde o início designadas dentro do serviço florestal. Né, no Brasil, só recentemente, quer dizer, se pegar todo o histórico do serviço florestal, né, que foi criado, foi e voltou, agora estamos de novo com o serviço florestal. Mas, nesse momento, a ideia foi criada como unidade de conservação e dentro daquela separação, né, de uso direto e uso indireto. Essas situações, né, além da criação, então, da Flora do Tapajós, essa infraestrutura toda que é montada, também há um grande incentivo para a exploração da madeira, né, e, nesse sentido, né, duas madeireiras especificamente, né, acabam indo para o Baixo Tapajós, né, a empresa madeireira Amazonex e a madeireira Santa Isabel. E isso vão ser consequências, quer dizer, que está no Rio, na época não existia ainda a Resex, que ela só vai ser criada em 98, mas nós vamos ter consequência imediata para essas populações. Por um lado, dentro da Floresta Nacional do Tapajós, começa um processo de expulsão dessas comunidades da área. Né? Naquele momento, não se permitia a permanência de populações residentes dentro das unidades de conservação. Isso na margem direita, enquanto que na margem esquerda, aquelas madeireiras começam a entrar, ocupando a área dessas populações que estão. Isso acaba gerando um movimento conjunto,
né, isso que eu estou chamando a atenção, né, da necessidade da gente entender esse processo todo, né, como um movimento, né, que vai se delineando. E há um processo, né, isso desencadeia um processo de resistência bastante grande dessas populações, que, principalmente vinculados através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, conseguem se articular e vão impor uma resistência a esse movimento. De um lado, a Flona, evitar as expulsões, e na margem esquerda, né, a tentativa de segurar essas madeireiras. E ambos os lados, a gente pode dizer que foram bastante vitoriosos, quer dizer, por um lado, conseguiram negociar com essas madeireiras, ou seja, a população, e conseguiram, inclusive, estabelecer como é que a gente diria? Cadê o Florencio? Pacto, acordo. De um acordo onde se estabeleceu uma faixa até onde as madeireiras poderiam ou não explorar. Essa área ficou destinada que a partir do rio seria de 13 quilômetros e meio. E esse acordo foi feito e as madeireiras acabaram respondendo. Por um lado da Flona, ou seja, nós temos um conflito que perdura até em torno de 30 anos, ou seja, até o final da década de 90, quando o IBAMA então já começa a mudar de postura, ou seja, no início da década de 90, mudar uma postura e não mais expulsar as pessoas, mas acertar suas áreas de uso dentro da Flona. E aí nós já estamos todo o processo também de rediscussão do SNUC. Então, isso vai perdurar então, até mais ou menos nesse momento. Que vão resistir até a criação, a partir da década de 90, então que grandes mudanças acabam acontecendo. Então, a partir de 90, essas madeireiras, que depois o Florencio deve entrar talvez um pouquinho mais, já que ele vai focar mais diretamente sobre a Resex, essas madeireiras que já acabam esgotando toda a área, né, de exploração de madeira onde havia sido acordado, começam a descer para a área dentro das populações. E aí elas começam a se mobilizar de novo e acaba levando à criação da Resex. Do lado da Flona, ou seja, essa resistência vai sendo impostas a várias tentativas de negociação que nunca se chega a um acordo, porque a reivindicação das comunidades locais era de retirada dos limites, ou seja, mudança dos limites da Flona para que elas pudessem ficar. Nessa situação é interessante a gente observar a questão das identidades e como é que elas vão compondo vão sendo relacionadas uma com a outra. Então, no primeiro momento, quando nós vamos encontrar o processo de expulsão, se a gente for olhar, tanto do documento a nível de governo, essas populações eram chamadas ou de caboclos, e caboclos no sentido, né, daquele mais clássico que existe na Amazônia, ou eram chamados de poceiros. Só uma questão, a identidade cabocla, essa região assim, um lugar onde, na maior parte, as pessoas renegam a ideia, ou seja, uma coisa bastante ofensiva chamar de caboclo. Eu acho que eu não encontrei nenhum que se reivindicasse como caboclo naquela região. Mas a outra coisa, eram poceiros, ocupantes ocasionais ou mesmo invasores. Ou seja, a gente começa a observar, enquanto há essa tentativa de expulsão das pessoas, há também a negação de uma identidade ou de uma forma de associação que tivesse um vínculo maior com a questão da terra. Quer dizer, essas inicialmente, né, de poceiros, ocupantes ocasionais, e depois acabam sendo chamadas comunidades ribeirinhas da Flona. Elas, por sua vez, em função do sindicato, ou seja, por onde elas vão se articular, acabam muito essa identidade do sindicalizado. Um movimento extremamente forte que ocorre no Baixo Tapajós, inclusive tem uma literatura, né, que reforça a situação, né, colocando um pouco assim, desse movimento, que inclusive eles também se juntam muito com o pessoal dos projetos de colonização ao longo da Transamazônica, que tiveram problemas e acabam se juntando. Tanto que os primeiros deputados estadual e federal no estado do Pará,
do PT são eleitos nessa região. E, inclusive, houve uma intervenção do sindicato, função desse movimento, no mesmo momento que o Lula, que foi preso, tanto que logo depois que o Lula foi preso, com a questão das greves na ABC, foi para a região de Santarém, que foi uma questão simultânea, né, que esteve acontecendo. Então, essa é a primeira identidade, ou seja, essa ideia da expulsão, ou seja, da retirada do vazio e a não identidade. No segundo momento, então, nós vamos encontrar, né, na década de 90, né, as mudanças, ou seja, nós estamos na discussão do SNUC, e com a mudança que acaba sendo aprovada em 2000, né, elas acabam sendo consideradas populações tradicionais e a sua permanência é aceita dentro da flora. E a mesma situação, quer dizer, por outro lado, dentro da Resex, então, com essas madeireiras, quando elas resolvem avançar num segundo momento sobre o território dessas comunidades, elas reagem e se organizam e entram na proposta de criação da Resex, que acaba sendo criada num tempo extremamente rápido, não demorou 2 anos de mobilização, e acaba sendo criada em 98. Então, ambas essas populações, quer dizer, nesse momento, que antes eram as invasoras, que eram os ocupantes ocasionais, tudo, passam, então, nesse momento, a se identificar, a serem identificadas como populações tradicionais. Por sua vez, ao mesmo tempo em que elas acabam sendo reconhecidas como populações tradicionais, dentro da área da Flona, nós temos 3 comunidades que renegam essa identidade e passam a se reivindicar como comunidades indígenas, né? E, no caso, dentro da Flona, como indígenas Munduruku. E começam, então, a reivindicar a terra como terra indígena e conseguem, né, trazer isso. E se coloca, então, uma terceira identidade e uma terceira forma de ocupação territorial, né? Ou seja, então, nesse momento, temos indígenas, situação que acontece, então, dentro da Flona, como também dentro da Resex. Então, várias comunidades que passam a se reconhecer como grupos indígenas, né, como comunidades indígenas, e a reivindicar o seu processo, né, de reconhecimento das terras. Desde então, a partir esse processo começa em 98 com a comunidade Taquara, que é a primeira comunidade que inicia esse movimento, e especificamente dentro da Flona. No primeiro ano é praticamente sozinha e depois acaba envolvendo mais 2 comunidades, que é a comunidade de Marituba e de Bragança. Então, em 2001, a FUNAI já foi para fazer um primeiro levantamento, né, da reivindicação dessas comunidades, e em 2003, quer dizer, começa um levantamento que não termina, e em 2003 ela termina no primeiro semestre esse levantamento dentro da área da Resex, e no segundo semestre faz os estudos de identificação dessas terras dentro da área da Flona. E acaba então sendo criada a terra indígena Munduruku Taquara e a terra indígena Bragança Marituba. Ambos estudos fui eu que realizei, né, dessas terras. E com os indígenas Munduruku. 5 minutinhos já. Depois desse estudo, quer dizer, que coincidiu inclusive com a entrada de Mércio Gomes na FUNAI, e esses estudos foram paralisados e vão só ser retomados em 2008. Em 2007, os indígenas conseguem uma nova mobilização, levam a chefe lá para Santarém, conseguem que ela vá até lá e ela se compromete, então, na continuidade desses estudos de identificação. Então, em 2008, foram criados 4 estudos de identificação, né, um tá aqui que o Leandro realizou, né, que foi dentro da terra indígena Cobra Grande, terra indígena Escrivão, né, Tardamento, a terra indígena Borari de Alter do Chão e a terra indígena do Maró. E, ao mesmo tempo, foi feito um levantamento também de todas as comunidades indígenas dentro da área da Resex. Aqui temos, dentro na área da Resex, eu até vou deixar assim, rapidinho, das várias localizações, né, que o mapa aqui apresenta, de onde tem os grupos indígenas. Mas eu até vou deixar para o Florencio depois apresentar isso um pouco melhor, já que o foco dele será dentro da área da Resex. Dessas áreas, então, em outubro de 2009, finalmente as 2 terras indígenas Munduruku, né, o Taquara e Bragança Marituba, acabam tendo a portaria de delimitação, né, que foi publicada em 29 de outubro, e em 2011 a terra indígena Maró.
né? Então, são as terras que já estão com um processo mais avançado, né, de reconhecimento. Então, quer dizer, um pouco, só para fechar nessa história, entender um pouco essas sobreposições e entender ela, né, chamar essa atenção desse movimento maior que é preciso ser entendido já desde a década de 70, quer dizer, toda uma mobilização, né, que hoje a gente encontra com esses grupos que tiveram um momento, né, extremamente unido, né, em defesa dos seus territórios, e é exatamente quando parece que eles conseguem, alcançam essa segurança de não mais a expulsão nem do lado da flora, e quando conseguem tirar as madeireiras, então inicia esse processo de reafirmação étnica. E aí, por conta disso, essas sobreposições que hoje, né, em termos das unidades de conservação e das terras indígenas. Uma coisa, tem expulsão, tem desintrusão? Tirar gente, não? De qual? Dentro dessas terras indígenas? Lá só mora realmente o Imandu, Não sei se a gente já responde agora. não, é só um detalhe. Tem, não tem. É porque é meio complexo assim, responder. Assim, tem algumas situações que vão ser tiradas, assim, mas não da população local. Porque também são situações, como foi apresentada hoje de manhã, muitas dessas famílias que se reivindicam como indígena, você tem a outra metade da família que não se reivindica, né? Então tem toda uma situação que a gente pode até conversar depois e entender um pouco essas diferenciações, né? Que, por onde que entra. Então essa é um pouco a ideia, né, de apresentar essas sobreposições, né, de como é que elas estão, e a importância de entender, então, todo esse processo, né, de ordenamento territorial, de construção dos espaços, de como elas estão extremamente vinculadas com as formas de identificação, né? Ou seja, esse campo que eu estou chamando de um campo de disputas identitárias, né? Ou seja, como é que conta. Então é isso. Obrigada. Obrigado.